Evangelho de Marcos 10, versículos 13 a 16, diz assim: então lhe trouxeram algumas crianças, levaram essas crianças até Jesus, não é? Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Veja só, estavam levando as crianças até Jesus para que ele tocasse, porque quando Jesus tocava, a bênção acontecia, né? E Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Olha, irmãos, olha o ensinamento que Jesus estava dando aqui para os seus discípulos, e foi tão importante que ficou registrado para nós hoje. Foi tão importante aquele ensinamento que ficou registrado para nós hoje, em pleno século 21, não é? Então, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Olha que benção. Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado, Pai, pela leitura da Tua Palavra. Deus, nós cremos a Tua Palavra porque ela é fiel, ela é viva, e quando nós a lemos, parece que ela foi escrita no dia anterior, de tão atual que ela é. Obrigado, Espírito Santo de Deus, tens toda a liberdade agora para agir nesse lugar e falar aos nossos corações como Tu queres. Fala conosco, que saímos daqui abençoados nessa tarde, em nome de Jesus, amém. Então, uma breve meditação para nós nessa tarde. Precisamos ser como uma criança. Irmãos, eu sei que tem pessoas que gostam muito de criança, talvez gostem até mais do que eu, mas olha, eu gosto muito, eu amo criança. Criança representa pureza, inocência. Criança é muito linda. Nós vamos falar muito aqui sobre, vocês vão sair daqui hoje criança, vão sair daqui pulando amarelinha, vão sair daqui correndo. Não, correndo não pode, né? Correr não pode. Mas vocês vão sair daqui, vão fazer uma viagem no tempo agora, né? Lá há quantos anos atrás, aí não sei quantos anos você tem, mas você vai pensar um pouco na sua infância, na criança que você era, né? Então, vejam só, precisamos ser como uma criança. Jesus sempre teve uma maneira peculiar de revelar as sublimes verdades do Evangelho, de maneiras simples e ilustrativas. Jesus usava muita parábola, não é? Jesus usava coisas simples para falar para as pessoas. E o Evangelho é simples. O Evangelho não é complicado. Às vezes o homem complica um pouco o Evangelho, mas o Evangelho é simples. É muito simples, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho a esse mundo para salvar, para resgatar esse mundo. Então o Evangelho é isso, é o amor de Deus que foi manifestado na pessoa de Cristo que veio a esse mundo. Mas aí o homem começa a criar um monte de coisa que não tem nada a ver, começa a colocar um peso em cima da pessoa, né? Aquele peso em cima da pessoa, que ela começa a se distanciar de Jesus. Então, principalmente em cima da mulher, não é? Não, porque mulher não pode usar brinco, porque não pode cortar o cabelo, porque não pode, né? Um monte de não pode. Aqui você pode ficar tranquilo que você nunca vai encontrar uma lista aqui de não pode. Não pode. Irmãos, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. É Ele que faz a obra, não é o homem. Não adianta eu ficar falando para você, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não é, você tem que estar consciente de que aquilo vai prejudicar a tua alma, aquilo vai prejudicar você. Não é? Aquilo vai prejudicar você. Por exemplo, podia escrever aqui, é proibido fumar, você não pode fumar. Não é nem o pastor que fala, não é nem a igreja. Quem proíbe fumar é o Ministério da Saúde, não é? O Ministério da Saúde que proíbe fumar, porque prejudica a pessoa. Então, se ela não estiver consciente que o cigarro vai fazer mal para ela, eu posso morrer de falar que não vai adiantar nada.
Não vai adiantar nada. A pessoa que bebe, por exemplo, se você fala para ela que ela vai contrair uma cirrose, que vai causar problema no fígado, que ela vai morrer, você pode falar, ela não é uma coisa difícil. Enquanto ela não se conscientizar daquilo, não adianta. Eu era técnico de segurança do trabalho, eu andava pelas sessões cuidando da segurança física do pessoal. Hoje eu não cuido mais da segurança física, hoje eu cuido da segurança da alma, né? Que é melhor, né? Que é melhor. A segurança da alma. Então, eu andava, por exemplo, a pessoa estava lá, tinha que usar óculos de segurança. Vocês não acreditam um dia que aconteceu. Eu trabalhava na Krupp, eu entrei lá na forjaria da Krupp. Quando eu cheguei lá para essa pessoa, eu vi um rapaz com a lente do óculos tão limpinha, mas tão limpinha. Eu falei, nossa, mas que rapaz caprichoso. Mas eu falei, está muito limpa essa lente. Eu falei, empresta um pouquinho seu óculos. Ah, por quê? Não, eu quero ver uma coisa. Aí ele deu, o óculos só tinha o aro, não tinha lente. Não, fala para mim. Fala para mim. Eu fiquei com vontade, com todo carinho, pegar a cabecinha dele, botar na prensa e descer a prensa na cabeça dele, para ver se ele acertava um pouco, né? Se ele acordava para a vida. Mas se ele põe um óculos, não tinha. Eu falei, meu Deus, você é maluco, você pode ficar cego aqui, né? Então o pessoal ficava muito bravo, porque a gente cuidava da segurança deles, e eles tinham uns códigos, quando você entrava na porta, assim, eles assoviavam. Não, terrível, o ser humano é complicado, gente. É para o bem dele, mas ele, né? Então, enquanto ele não se conscientizar, enquanto o ser humano não se conscientizar que aquilo é prejudicial para ele, não adianta, você pode falar, não pode, né? Por exemplo, a Bíblia fala sobre a mentira, que a mentira é do diabo, e o pai da mentira é o diabo. Então, a pessoa não pode mentir. Não é só a pessoa, não é só o crente. Ninguém pode mentir. A mentira é muito ruim. A mentira não vai muito longe, né? Não vai muito longe. Então, você pode falar, está escrito na Bíblia, mas a pessoa mente. Enquanto ela não lê, não se conscientizar que aquilo prejudica, não adianta. Então, Jesus explicava muito bem as coisas com coisas simples. Ele falava da natureza, né? Falava do mar, falava das estrelas, né? Quantas coisas nós vemos na palavra de Deus, até que Ele cuida tanto de nós, Ele conhece tanto cada um de nós, que até os fios de cabelo que nós temos na nossa cabeça são contados. Na minha cabeça não demorou muito para contar, né? Mas até os fios de cabelo, quantos fios de cabelo você tem na cabeça, Ele sabe. Não dá para entender isso. Esse é o Deus que nós servimos. Então, veja só que maravilha que é o nosso Deus. Então ele usava muitas ilustrações. E aqui ele vai usar, e nós vamos usar nessa tarde, a ilustração da criança. Então Jesus sempre teve uma maneira peculiar de revelar as sublimes verdades do Evangelho de maneira simples e ilustrativas. Jesus, ele usava muita ilustração. Então ele falava sobre pássaros, né? Ele falava sobre flores, sobre o semeador. Tem a parábola do semeador, né? Que saiu lá semear, que lançou a semente lá, que uma caiu em terra, em pedras, e ele vai explicando depois, entre os espinhos, depois que ele fala que caiu em terra boa, não é? Então ele vai explicando. Falava sobre semeador, sementes, crianças, etc. Certa vez ele ilustrou a vida cristã usando o comportamento de uma criança. É o que nós vemos aqui em Marcos 10, versículo 15. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele, de maneira nenhuma entrará no céu. Por quê? Porque, irmãos, uma coisa bem simples para nós entendermos, porque criança não tem maldade no coração, não é? Criança não tem maldade no coração. Às vezes você vê duas crianças brincando assim, de repente uma se irritou com a outra, porque não se agradou daquilo que a outra fez para ela, e ela na hora já briga, sai daqui, não quero mais saber. Às vezes vai para cima, dá uns tapas, se pegam, né, mesmo? Às vezes dois irmãos, dois priminhos brincando, e não quero mais saber de você, some daqui, vai embora. Dali a pouco, passa uns 15 minutos, uma meia hora, por aí, uma hora, um vai chegando perto do outro, e daqui a pouco estão brincando de novo. Criança faz isso. Agora, vai o ser humano,
O bendito ser humano. A pessoa fala, eu sou bom, eu sou legal com todo mundo, mas não pisa no meu calo. Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu isso? Não é assim? Eu sou muito gente boa, né, Pamela? Eu sou gente boa demais, mas não pisa no meu calo. E todo mundo tem o seu carinho de estimação, né? Aquele que dói, que pisa, você fala, ai, né? Dói. Então, a criança não tem isso que o ser humano tem. Criança é pura. Então, por que ele disse? Porque ele usou a criança. Porque a criança não tem maldade. A criança não tem maldade no coração. Ela não faz trama de maldade contra outra pessoa. Não prejudica, não fala mentira. Não prepara, como é que o pessoal fala por aí? Não faz armadilha para outra pessoa. Não puxa o tapete da outra pessoa. Criança é a coisa mais linda que existe na face da terra, é criança. Criança é uma delícia. Deus me deu 3 filhas, agora já casaram tudo, já, oh meu Deus do céu, né? 3 meninas, apareceu 3 genros lá. Difícil o genro, né? Mas fazer o quê, né? Faz parte da vida, né? E agora tem 4 netos. 4 netos, um mais novinho tem 2, vai fazer 3 agora em janeiro, o outro tem 5, tem uma de 9 e uma de 12, já estão maiorzinho, né? Mas eu vejo assim, eu fico, eu quase morro do coração, tanta alegria que é estar com elas. Criança é uma delícia. Então, primeiro, vamos verificar alguns aspectos a respeito disso. Primeiro, nós devemos ser como uma criança. Primeiro de tudo, porque criança não tem maldade. Criança não tem maldade. O ser humano é complicado, mas a criança não é, né? Então, devemos ser como uma criança. Mas agora pode surgir a pergunta: como são as crianças? Que qualidades elas possuem? Que lição podemos tirar da vida de uma criança? Que lições podemos tirar da vida de uma criança? Primeiro, elas são felizes. Você já viu como uma criança é feliz? Por exemplo, quando ela vai passear em algum lugar e ela sabe que vai passear no dia seguinte, aquela criança nem dorme à noite, né? Ela fica ali, mãe, já está na hora, não é assim? Mãe, já está na hora, o pai, já está na hora de ir. Calma, filho, vai dormir primeiro. Vai dormir primeiro, a hora que você acordar, você vai. Aí ele dorme um pouquinho, acorda 2 horas da manhã, vem lá, já está na hora? Não, ainda não. Você falou quando acordar, mas você acordou muito cedo. Não é hora de acordar ainda, né? Então ela fica, né, aquela ansiedade, Então, criança é feliz. A coisa mais linda que existe é uma criança feliz, não é? Sempre quando eu vou na casa dos meus netinhos, sempre levo alguma coisinha. E o menino as meninas não são tanto, mas o menino, você chega, desce do carro assim, ele já vem rodeando assim, para ver se trouxe alguma coisinha. E alguma coisinha que você leva, já é uma felicidade para eles. Criança é feliz, né? O ser humano também é feliz, às vezes até a página 2, né? Virou a página, já deu um problema, acabou aquela felicidade, já virou um mau humor, só porque tem pessoas que são mal-humoradas, não tem? Tem pessoas que têm um humor assim muito gostoso, mas tem pessoas que são mal-humoradas. Eu tinha um rapaz na empresa que eu trabalhava, quando eu chegava, cumprimentava ele, e aí, como é que está? Tudo bem? Ele, bem para você, está tudo bom para você que ganha bem. Eu nem ganhava bem nada, mas ele falava, eu recebo essa palavra, né? Quem sabe um dia eu vou ganhar bem. Então tem pessoas assim, não é? Pessoas são fechadas. Ela não fala bom dia nem para ela quando ela olha no espelho, eu não falo nem bom dia para ela, né? Você conversa com o espelho? Não, né? De vez em quando eu converso, acho que é a idade, né? Olha para o espelho assim, e aí, bom dia, tudo bem? O que você vai enfrentar no dia hoje? É bom conversar com o espelho de vez em quando, porque o espelho não vai brigar com você, a não ser que você brigue com ele, não é? O espelho não vai brigar com você, a não ser que você brigue com ele. Mas é bom de vez em quando. Nossa, você está feio hoje, hein? Você está com a cara amassada, né? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas sabe, então veja só, criança ela é feliz, não sofrem dos nervos. Criança não sofre dos nervos. Criança dificilmente tem estresse.
Ela está sempre ali pronta para, vamos brincar? Vamos. Ai, chega lá, acaba de almoçar, senta na cadeira do vovô, aí vem, não, vô, vamos brincar, vamos agora, deixa o vô pensar um pouquinho. O vô precisa sentar aqui na cadeira para ele pensar um pouquinho. O vô, o que você quer pensar? Não, agora não, espera um pouquinho só. E nesse pouquinho, quando ela sai, meia hora, eu dou uma relaxada e já sai, já estou bom. Mas criança quer brincar o tempo todo, né? Eles não gastam, a pilha é Duracell, né? Não acaba nunca. Então, veja só como elas não têm estresse, não sofrem dos nervos, não sabem o que é psicose, não sabe o que é isso, nem neurose. Criança não tem neurose. Às vezes tem alguma criança que já tem problema, né? Já nasceu com probleminha, mas a mais 99% das crianças, ela não tem neurose. Neurose tem o homem, a mulher. Tem pessoas que são neuróticas, não tem? Você conhece algum neurótico? Não vai falar, eu conheço, sou eu. Não é você não. Não é você não é neurótico, nem neurótica, né? Aqui não dá para falar muito de mulher, porque 99% aqui é mulher, né? Você fala que eu vou apanhar lá fora depois, mas tem mulher que é neurótica, não tem? Ou tem homem também, ai Jesus. Então ela não sabe o que é psicose, nem neurose, e até aprendem com um adulto, Toda criança chora, mas o choro dura por um momento. Ela chora sim, mas às vezes é choro de manha, né? Tem criança que é manhosa, que ela descobriu que aquele fato de chorar, ela consegue as coisas. E é difícil, né? Criança, quando ela pega o seu ponto fraco, ela sabe que se ela chorar numa tonalidade bem alta, assim ela vai conseguir. Então ela chora, às vezes chora. Às vezes eu vi o meu neto chorando no outro dia, ele chorou. Falei, meu, mas como é que não sai lágrima? Nunca vi chorar sem lágrima. Falei, a minha filha falou, pai, isso é choro de manha, ele está querendo alguma coisa, né? Então, olha só. Mas o choro dura por um momento. A Bíblia fala alguma coisa sobre isso, né? Lá o Salmo 30, versículo 5, diz assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você esteja vivendo uma noite. É uma noite, meu irmão. O dia vai amanhecer e esse problema que você está passando, esse problema que você está enfrentando, você vai vencer em nome de Jesus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vem pela manhã, creia nisso. Um novo dia vai surgir. Amanhã vai amanhecer um dia lindo, um sol lindo, maravilhoso sobre a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Segundo, as crianças são sinceras. Você é sincero, meu irmão? E agora, hein? Vai começar a apertar aqui. As crianças são sinceras. Eu conto uma historinha aqui, eu acho que eu já contei em algum culto. Um pastor convidou um amigo dele para ir almoçar na casa dele. Acho que eu já contei, vou contar só mais essa vez. E aí a pessoa chegou, ele sentado na mesa, tudo conversando, e o filhinho dele, de 5 anos assim, ele começou a conversar, ele começou a olhar para o amigo do pai dele, o outro pastor. Ele olhava assim, aí ele ia lá atrás assim, e ficava olhando assim, atrás. Aí ele corria e olhava o pastor de frente. Depois ele corria, olhava assim para trás. O pai falou, ô filho, para. O pai está conversando, o que você está fazendo? Pai, você falou que ele tinha 2 caras, estou procurando a outra. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, acabou o almoço. Como é que o pai ia explicar depois? Não é? Olha que absurdo. Talvez o pai falasse, não, eu estava falando que quando ele colocava o espelho assim, aí era duro, mas aí não dá nem para explicar isso. É melhor nem falar mais nada, né? Então, criança é sincera. A criança, quando ela gosta, você arruma lá uma coisinha para ela comer. Às vezes a mãe, a avó, faz aquela comidinha gostosa. Aí ele come. Você gostou, filho? Aí ele olha, não gostei, não estava legal, eu não gosto disso, eu não gosto de berinjela. Criança não gosta de berinjela, nem adulto quase gosta. Eu não gosto de berinjela. Criança fala. Aí você vai lá na casa da pessoa, até você fala por educação, né? Você não gostou, comeu, aquele negócio ficou grosso na boca, assim. Ainda bem que tinha uma Coca-Cola gelada, ela ajudou a descer, né? E a pessoa, ai, desculpa, eu fiz correndo esse almoço, estava bom? Ai, estava muito bom.
Estava nada, você não teve coragem de falar, posso ser sincero? Não gostei, estava ruim, não gosto disso. Você vai falar isso na cara da pessoa também? Não precisa falar, né? Fica chato, né? Mas criança é sincera. Quando ela gosta, mas quando não gosta também não adianta. E às vezes Deus está chamando a nossa atenção hoje aqui para que sejamos sinceros um com o outro. Sinceridade para com o irmão e principalmente sinceridade para com Deus. Nós precisamos ser sinceros para com Deus. Olha que bênção, hein? Glória a Deus, né? Então elas não usam de atos diplomáticos ou políticos. Criança não é política. Já conversou com algum político? Também tem época de eleição, o cara chega e só volta a pegar você no colo, né? Tudo falsidade, né? Não é sinceridade. Elas são francas. Assim devem ser nossos atos, palavras e vida cristã. Nós temos que ser francos. Chegar e falar, olha, eu sou sincero, não gostei disso, eu gostaria que fosse do outro jeito, é só a minha palavra, é só a minha opinião. Às vezes você fala e a pessoa fala, eu gosto de sinceridade, mas quando você é sincero e abre o coração, ela fica brava. E aí? Como é que faz, né? Tem gente que fala assim, né? Olha, seja sincero comigo. Ah, posso falar, você não vai ficar magoado? Não, pode falar. Aí depois falou, ela começa a remoer aquilo. Ela vai embora para casa e fala, mas olha, você viu que aquele irmão falou? Você viu que aquela irmã falou? Ela foi sincera, mas foi sincera demais. Eu não entendi aquilo, não gostei daquilo. Olha que coisa feia. Né? A pessoa pede para o outro ser sincero, quando ela não gosta. Esse é o ser humano. Por isso que a criança é diferente. A criança é sincera. Ela fala realmente aquilo que ela está sentindo, né? 1 Crônicas 29, 17, a primeira parte do versículo, diz assim: bem sei, meu Deus, que tu provas os corações, e que da sinceridade te agradas. Olha só, eu vou ler de novo, só a primeira parte desse versículo. 1 Crônicas 29, 17. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Deus agrada-se da sinceridade. É aquele momento que você busca a Deus com sinceridade de coração, que você está demonstrando toda a verdade naquele momento, né, especial da sua vida. Porque quem nos conhece o tempo todo é Deus. E eu olho para você aqui na igreja, eu fico feliz de você estar aqui adorando, cantando, ofertando, envolvido com a obra de Deus. Eu acho maravilhoso. Mas lá no cantinho, lá na tua sinceridade em relação a Deus, só Ele sabe, não é? Só Ele conhece. Não tem como a gente esconder se nós somos sinceros diante de Deus ou não. Se você fala, Jesus, eu te amo de coração, Deus sabe se isso é sincero em nós. Ele sabe se isso está saindo realmente de um coração sincero para com Ele. Não é uma pessoa falsa. Deus não se agrada de falsidade, né? Ele se agrada de sinceridade. Se você ama a Deus com sinceridade de coração, tenha certeza, você será abençoado e Ele vai cuidar de você o tempo todo, porque Ele conhece o teu coração. Eu não conheço, mas Deus conhece você lá dentro. Deus conhece você lá dentro. Às vezes fala assim, ai, que pessoa boazinha, que maravilha. Agora fica 12 horas perto dela. Fica 12 horas perto dela. Acho que 12 é até muito. Fica 6 horas perto dela. Sai e dá uma volta de carro com ela. Aquela pessoa tão boazinha, calminha. Tem pessoas que são assim, né? Tão tranquila, mas sentou no volante de um carro, parece que se transforma, né? Ela se transforma, é uma coisa impressionante. Mas o crente não pode ser assim, não. O crente tem que ficar firme, sabendo que ele é de Deus, que muitas coisas que ele fala não agradam a Deus, não é? Deus quer sinceridade de cada um de nós. Você sabe de onde vem a palavra sincero? Eu estava pesquisando, olha só. Os escultores na Roma antiga, quando eles faziam estátuas, alguns pegavam e passavam cera assim,
por exemplo, aqui, vamos supor que aqui tinha um buraco e eu passava alguma cera por cima para tampar aquele buraco. Então, o italiano fala sinicera, quer dizer, sem cera. Daí que veio a palavra sincero. Olha que bonito isso, eu nunca imaginei isso. Eles falavam sinicera, quer dizer, sem cera. Igual a pessoa vai vender um carro e enche de massa tudo lá, e o cara chega, nossa, que bonito está esse carro. Aí dá uma batidinha, afunda tudo, é só massa que tinha ali, né? Às vezes você tem que ser sincero. Um negócio que você vai fazer, você tem que ser sincero. Se o carro não está bom, fala para a pessoa, fala, olha, eu estou vendendo esse carro, preciso comprar outro, mas ele tem um defeitinho aqui. Se você quiser comprar, tudo bem, só que ele tem esse defeitinho. Às vezes a pessoa, vendo a tua sinceridade, ele pode até comprar com aquele defeitinho, mas o horrível é ele comprar depois e ver que o carro estava uma tristeza, né? Fala, nossa, aquele irmão lá me ferrou. Olha o carro que ele me vendeu, misericórdia, só o prejuízo, né? Às vezes o irmão fez sem saber também, mas às vezes fez, né, com esse problema aqui. Sincera, quer dizer, sem cera. Então, daí veio a palavra sincero, que é a palavra sinceridade, porque não estava escondendo nada. Estava escondendo nada. Então, tem que ser sincero, né? Num relacionamento tem que ser sincero. Apesar de que a pessoa, depois de muito tempo de casado ainda, ela não conhece direito a pessoa com quem ela casou. Olha o que eu estou falando para vocês. Ela não conhece direito, porque faltou sinceridade. Às vezes a pessoa escondeu algumas coisas, né, enquanto estava namorando, escondeu, mas depois casou e tentou esconder, mas uma hora veio à tona, entendeu? Uma hora lá veio à tona, e falaram, não esperava que ele fosse desse jeito. E aí? Aí já casou, aí já assinou o bendito papel lá, e aí complicou tudo. Porque às vezes a pessoa esconde, a pessoa não é sincera. Ela fala, se eu falar isso, né, não vai dar certo. Então veja, a sinceridade, isso em relação ao nosso convívio aqui, tem que ser sincero. Imagina em relação a Deus. Deus quer encontrar sinceridade no nosso coração. Quando você fala que ama a Deus, tem que ser de verdade, com sinceridade, porque Ele conhece lá dentro. Ele conhece lá dentro. Terceiro, vamos para a terceira qualidade das crianças. Elas são confiantes no cuidado paternal. As crianças confiam no cuidado dos pais. Elas confiam. Eu já falei aqui, quando eu andava com meu pai, ele fazia só o dedo assim, eu grudava no dedo dele, não precisava nem dar a mão, mas aquele dedo me dava uma segurança tão grande, eu podia andar onde for, eu estou grudado no dedo dele, eu estava tranquilo. Porque a segurança paternal, as crianças confiam nos pais, confiam nos pais. É interessante, né? Quando eu falo nos pais, é o pai e a mãe. A criança confia, ela sente segurança. Eu lembro quando eu ia buscar minhas crianças pequenininhas, quando saía da escola, quando elas me viam assim, elas vinham correndo assim, vinha e me abraçava, né? Porque era o pai que estava ali, ou a mãe, às vezes a Zumira aqui ia, vinha correndo e abraçava a mãe, aquilo dá uma segurança para ela, muito grande, muito grande. É por isso, não sei se eu devo falar isso, mas eu vou falar. É por isso que o pai e a mãe têm que lutar, e não é só por causa da criança, não. Lutar para ficar junto, porque casou, cuidar um do outro, né? Eu sei que às vezes dá problema, mas tendo tantos casos, irmãos, vocês não têm noção. Outro dia, um casamento durou 1 ano. Sabe o que é 1 ano? Um ano é lua de mel, 1 ano está conhecendo ainda, né? E eu falei tanto, não tem filho, né? Às vezes fica por causa do filho. A segurança que os filhos têm nos pais é uma coisa muito séria. A segurança que os pais passam para os filhos é muito sério, muito sério. É uma segurança que ele não vai ter, no caso, por exemplo, separou, aí tem a mãe, vai morar com outro rapaz e tem o filho, né? É uma segurança que o filho ou a filha não vai ter, talvez, um padrasto, vai levar um tempo para ele ter essa segurança. Para o homem ou a mulher conquistar a segurança daquela criança.
Não é verdade, irmãos? Para ele conquistar a segurança, porque ele fica meio assim, né? Não sabe, mas o pai e a mãe, ele confia plenamente, vai. Por isso que é difícil a separação, né, gente? É muito doído, é muito complicado. Eu fico tão triste mesmo quando acontece separação. Eu luto muito para permanecer junto, mas é uma luta que às vezes eu sei que não é fácil. Faltou sinceridade no relacionamento, faltou sinceridade, aí depois que casou, viu que não era nada daquilo, e aquilo virou um problema muito sério, e não teve jeito de ficar. Tudo bem, a gente também não vai falar, não, você vai ter que ficar, um acaba matando o outro, aí eu falo, tá vendo, pastor? Você falou para ficar, agora lá, morreu lá, um matou o outro, e agora? Fica pior, né? Então a gente também não vai chegar ao extremo, mas fazer tudo para ficar junto, para que haja sinceridade no relacionamento, e principalmente na vida das crianças, a segurança que elas sentem. Então elas são confiantes no cuidado paternal. Para os seus filhos, você, no caso do homem, é o maior profissional do mundo, ou a mulher. Para você, minha irmã, para o seu filho, você é uma super mulher. Você é a mulher mais linda que existe na face da terra, minha irmã. Você é a mulher mais poderosa que tem na terra para o seu filho. É verdade. E o irmão você, meu irmão, para o seu filho, você é um super-homem. Você é o melhor profissional do mundo. Eu lembro o tempo da escola, um falava, né, do pai, o que seu pai faz? Meu pai, a criança chega para o coleguinha, fala, meu pai faz isso, meu pai faz aquilo, com a maior alegria falando do pai. Ou da mãe, né? Chega da mãe, minha mãe é isso e aquilo, trabalha com isso, trabalha com aquilo. O orgulho que o filho tem. Então é isso que Deus quer ver em nós. Confiança no cuidado paternal, confiança no cuidado que Deus tem para conosco, e Ele cuida de uma maneira impressionante, porque nós somos seus filhos, Ele deu a vida por nós, então Ele cuida de cada um de nós. Ele está cuidando de você hoje, minha irmã, meu irmão. Ele está cuidando de você. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas Ele está cuidando. Tenha certeza que Ele está cuidando. Então, para os seus filhos, você é o maior profissional do mundo. Não existe no mundo ninguém melhor que você. Pelo menos é isso que o seu filho pensa a seu respeito. Os filhos, quando crianças, confiam nos pais incondicionalmente. Eles confiam demais nos pais, não é? Eu sei que tem muita mãe que acaba sendo mãe e pai, porque o pai não deu certo, foi embora, e aquilo que ele falou não cumpriu, e formou um problema, e a mãe acaba sendo o pai também. Minha irmã, que Deus te abençoe muito nessa missão, porque é muito difícil, é muito complicado, mas que Deus te abençoe muito nessa missão. Então, assim como a criança confia na alimentação provida por seus pais, assim também deve ser conosco. Assim como as crianças sabem que os pais não vão deixar faltar o alimento na mesa, nós também precisamos confiar assim no nosso Pai Celestial, sabendo que não vai faltar o alimento na nossa mesa. Os irmãos estão entendendo? Então, assim como as crianças sabem que o pai não vai deixar faltar, e o pai faz tudo para pôr alimento na mesa, porque ele é o provedor, ele faz tudo para pôr o alimento na mesa, é assim que nós devemos ser em relação a Deus. Mateus 6,25, olha o que diz aqui: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Então olha só, não andeis ansiosos pela vossa vida, confie, porque é assim que Deus quer. Assim como você crê no teu pai aqui, que Ele nunca vai te abandonar, você confie em Deus da mesma forma. 5, as crianças são humildes. Olha, irmãos, as crianças são humildes. Essa foi a lição primordial que Jesus quis ensinar a seus discípulos. Havia entre eles contendas e discórdia. Às vezes você olha para os discípulos e fala, nós andávamos com Jesus e tinha discórdia entre eles. Se tinha entre eles, imagina entre nós, irmãos. Imagina a nossa situação. Oh, meu Deus do céu, né?
Então havia entre eles contendas e discórdia, porque cada um queria ser o maior no suposto reino que eles esperavam Jesus fundar. Então a prática da humildade é uma joia preciosa para Deus, a prática da humildade. 1 Pedro 5, versículos 5 e 6. Olha o que diz aqui. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes Ele concede a sua graça. Olha que bênção. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Não é? Às vezes a pessoa fala assim, eu não vou me humilhar. No relacionamento acontece muito isso, né? Eu não vou me humilhar. Se ele não se humilhar, eu não vou. E fica aquele negócio de eu não vou e o outro não vai, e aí não vai, não. Aí não tem jeito. Mas o Senhor disse que aqueles que se humilham serão exaltados. É fácil se humilhar, irmãos? Fala a verdade. Não é fácil, mas tem hora que você precisa se humilhar. Né? Se humilhar. Se humilhar diante do teu altar. Faz tempo que não canta essa também, né? Ô Jesus. Sexto, as crianças não guardam ódio, aquilo que eu disse no começo. Criança não guarda ódio. Olha, ensinamentos de criança para nós adultos aqui hoje. As crianças não guardam ódio. Aquilo que eu disse, ela briga hoje, amanhã chegou na escola, está abraçando um amiguinho dela, como se nada tivesse acontecido. Às vezes o ser humano fica com aquele bicão, né? Fica com aquele bicão, até desvia da pessoa. Ah, ele está vindo lá. Você está meio assim com o irmãozinho, chega na hora do culto, vai tomar um cafezinho ali, bem na hora que o irmãozinho vai pegar o café, você fala, ei lá, daqui a pouco eu volto. Né? Aí senta aqui, não adianta, o irmãozinho senta pertinho do você lá. Aí o pastor fala, olha para o teu irmão, dá um sorriso para ele, e você olha, dá aquele sorriso amarelo, né? Ele sentou perto de você. Por isso que não dá para ficar bravo e guardar mágoa, guardar ódio no coração. Aprendamos com as crianças. Duas crianças brigam, no dia seguinte tudo já passou e continuam sendo amigas. Sétimo, e às vezes os pais muitas vezes ficam inimigos por toda a vida. Misericórdia. Outro dia, eu não sei porque eu estou falando tanto nisso, mas eu vou falar só mais um pouquinho. Outro dia, conversando com um casal que estava separado, eu falei, mas a gente vive tão bem. Mas como assim? A gente se dá tão bem. Vai se dar tão bem porque não vota. Ué? Não, separamos, estou lá, eu passo lá, pego meu filho, vou, passo fim de semana comigo, devolvo, a gente sai, às vezes janta tudo junto, a gente se dá tão bem. Eu falei, não estou entendendo. Se dá tão bem, então vota lá e fica junto. É estranho, né? Junto não dá, separado dá certo. Eu falei, nem estou entendendo isso. Mas tudo bem, né? Cada um com seus cada um. Mas eu falei, se dá tão bem, a gente vai lá, a gente almoça junto, janta, sai com tem gente que sai até com as crianças junto, o pai pega a criança, leva a mulher junto. Quer dizer, eu não entendo mais nada, então fica junto. Ué, não é, irmão? Você não acha? Acho que é só eu que acho isso. Se dá tão bem, por que junto não dá? Tem que, deixa para lá, eu não entendo isso. Então, ai meu Deus. Sétimo, o crescimento lhes é necessário. A criança precisa crescer. Tudo lições para nós. A criança tem que crescer, e cresce tão rápido. Cresce tão rápido. Sem o crescimento não existiria saúde. Se a criança não cresce, algo está errado. Você tem que ir atrás, ver o que está acontecendo. O cristão precisa crescer também. Crescer na graça e no conhecimento de Deus. O cristão fica estagnado, estacionado na sua experiência espiritual. O cristão que fica desse jeito, estagnado na sua experiência espiritual, certamente vai morrer. Ele precisa crescer, ele tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar a Deus, tem que ler mais a Bíblia, tem que frequentar a escola bíblica, tem que buscar a Deus. Não pode, assim como o nosso corpo não fica sem aquele arrozinho com feijão, aquela saladinha que você comeu no almoço hoje, aquele bifinho que estava bom, né? Então, aquela saladinha que você comeu,
o seu físico não fica sem, chegou aquela horinha, não começa? Você começa a sentir até cheiro, nunca vi isso, não tem nada de comida perto, é o corpo pedindo alimento, o espírito é igualzinho. Glória a Deus, porque você veio aqui hoje ouvir essas palavras, você está se alimentando e está vendo, revendo a tua vida. Eu preciso de vez em quando ser como criança mesmo, porque está tudo errado, eu sou guardo muita mágoa, o irmãozinho fez uma coisa para mim atravessada, é difícil perdoar, eu tenho que ser como criança mesmo, não é? Você aprendeu pelo menos isso hoje à tarde, não é? O oitavo, último, alimentação sábia. Toda criança necessita de alimentação correta para a sua idade, a fim de que possa crescer e ter saúde. Então assim deve ser o cristão, diz o apóstolo Pedro. Desejai, 1 Pedro 2,2, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que vos seja dado crescimento para a salvação. Olha que lindo, leite espiritual, né? Para que seja dado crescimento para a sua salvação, para que você enfrente os problemas de cabeça erguida e que nada venha abalar a tua fé, porque o que mais o inimigo quer é abalar a nossa fé, e ele vai fazer tudo e mais um pouco para abalar a nossa fé, mas se você estiver alimentado em Deus, você vai ficar firme. Tem crentes por aí que estão raquíticos espiritualmente. Qualquer coisinha ele vai, ele afunda, ele cai mesmo, porque não tem força. E a força quem dá é Deus, através da sua palavra, através da igreja, através daquilo que você aprende de Deus. É isso que vai fortalecendo você. Então, concluindo, Jesus, chamando uma criança, colocou no meio dos discípulos e lhe disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E continuou, portanto aquele que se humilhar, portanto aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, se quisermos ter o privilégio de entrar no reino dos céus, é necessário ser como uma criança. Amém? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção, né? É bom aprender um pouco mais da palavra de Deus. Glória a Deus.